Olá, tudo bem? Eu sou a Nayara, professora de História. O assunto dessa videoaula é a Primeira Guerra Mundial, que começa em 1914 e termina em 1918. O tema é rico em detalhes e fases, então eu vou te lembrar que esse canal é um resumo das minhas aulas de História. Vamos começar? Para falar de Primeira Guerra, eu dividi da seguinte maneira o tema. Primeiro, os antecedentes, ou seja, quais os fatores que levaram à guerra. Segundo, as causas. Terceiro, a política de alianças. Quarto, o estopim. Em quinto, a guerra. Em sexto, eu vou falar dos acordos de paz. Sétimo e último, as consequências da guerra. A Europa, no final do século XIX, vivia o auge do desenvolvimento econômico, com avanços científico e tecnológico, uma melhora expressiva nos padrões de vida urbana, uma efervescência cultural. Um otimismo tomava conta da sociedade. Era a Belle Époque, ou a época boa. Por outro lado, no âmbito político, a Europa vivia o que a gente chama de paz armada. As disputas econômicas por matérias-primas, as rivalidades políticas e o nacionalismo crescente geravam uma corrida armamentista. As causas da guerra nós podemos resumir basicamente em três questões que estão interligadas: as disputas comerciais, o choque de interesses imperialistas e o avanço do nacionalismo. Vamos entender melhor essa questão do nacionalismo. O discurso nacionalista, ele serviu para fomentar a expansão territorial de alguns estados. A situação era apresentada como necessária para unir os povos. É neste cenário que aparece o pan-germanismo, o pan-eslavismo, além do nacionalismo sérvio e a rivalidade franco-germânica. É importante ressaltar que em 1885, na Conferência de Berlim, o chanceler alemão Otto von Bismarck tenta com toda a sua diplomacia evitar a guerra, propondo um equilíbrio entre a Rússia e a região dos Balcãs. A política de alianças surge então com o objetivo de construir uma proteção político-militar entre alguns países. São eles. E aí nós vamos ter a Tríplice Aliança entre a Alemanha, Império Austro-Húngaro e o Império Otomano. E a Tríplice Entente entre França, Grã-Bretanha e o Império Russo. Bom, o estopim. O estopim dessa situação é o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando na Sérvia em 1914. É o início da Primeira Guerra Mundial. A guerra ela pode ser dividida em duas etapas. A primeira, em guerra de movimento, em 1914, e a de trincheiras, que vai de 1914 a 1918. Nessa fase ocorre uma importante manobra, a entrada dos Estados Unidos na guerra e a saída da Rússia em 1917 para fazer a Revolução Russa, tema de outra videoaula neste canal. Com a assinatura do armistício, que é a suspensão de hostilidades entre os lados envolvidos pelo governo republicano alemão, aparecem os acordos de paz, os 14 pontos de Wilson, proposto pelo então presidente norte-americano, e o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes impõe aos alemães uma dura e humilhante derrota diante do mundo. Com isso, a Europa passa por uma redefinição de suas fronteiras, com a devolução de alguns territórios conquistados e desmilitarização da Alemanha. Agora, eu vou ressaltar para você o que você precisa saber sobre as consequências da Primeira Guerra Mundial. Primeiro, hegemonia econômica dos Estados Unidos, redefinição das fronteiras europeias, a Revolução Russa, que a gente vai falar em outra videoaula, acirramento do nacionalismo, Europa. A Europa ela sai como uma grande devedora dos Estados Unidos com a destruição da produção do campo e de sua indústria. Aluno, você percebeu que, para entender sobre a Primeira Guerra Mundial, é necessário se atentar a uma cronologia de fatos que desencadeiam a guerra e suas respectivas causas e consequências?
Então, deixa eu te falar uma coisa. Você pode assistir o conteúdo deste canal quantas vezes quiser. E se tiver alguma dúvida ou quiser entrar em contato comigo, fique à vontade, tá bom? Até a próxima!